Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse seminário aqui. Eu sou o aluno Jamerson, estou acompanhado pelo aluno, Alan, sou eu. pela aluna Isabela? e pelo aluno. Marcos Poyer. E juntos estamos aqui realizando esse seminário sobre uma resenha que fizemos na disciplina de Comunicação Linguística ministrada pela professora Raquel. Essa pesquisa é em cima da pesquisa feita pelo Roverati, Feitosa e Galera, com o título O uso do sensor RGB TCS 3200 em Arduino aplicado à esteira seletora por cor. Aqui estão nossos nomes certinho. Podemos dar início ao nosso seminário. Bom, no artigo do Roverati Feitosa e Galera, eles queriam integrar o sensor RGB TCS 3200 em Arduino. Isso utilizando a cultura Makers, que tinha a ideia de manter um baixo custo, uma facilidade de se encontrar no mercado razoavelmente boa e uma quantidade significativa de material disponível na internet. E que precisava ter uma precisão até que razoável. Isso era bem importante. Os critérios que utilizaram para essa escolha foram o sensor. Os critérios que utilizaram para a escolha do sensor foram a documentação do projeto, a disponibilidade e o detalhamento do diagrama eletrônico, a disponibilidade do código com suas bibliotecas e o detalhamento de todo o algoritmo em si. Antes de montar o próprio hardware, analisaram e viram que o código era executado sem erro em Arduino, confirmando que o código funcionava conforme havia sido descrito no site. Já para verificar se as leituras das cores ocorriam de fato, montou-se uma parte do hardware e foram fazendo testes que mostrou uma inconsistência, confirmando assim que as leituras eram diferentes do site. Em suas pesquisas, eles encontraram outros relatos com os mesmos problemas sobre o sensor TCS 3200. E depois de pesquisar um pouco mais, eles perceberam que não é um problema, e sim é uma característica do sensor. Ele é muito sensível à luz e também sensível à infravermelha da luz ambiente, que altera a leitura das outras cores desejadas. A partir dessas descobertas, eles começaram a pensar em como melhorar a parte do hardware, a parte física do projeto. A principal ideia era isolar o sensor em uma caixa, deixando apenas um orifício aberto na superfície onde iria entrar a luz. E mesmo fazendo isso, os resultados ainda não ficaram muito bons. Então, depois disso, também tentaram fazer mudanças nos códigos, deixando os códigos mais otimizados, deixando um pouco mais simples, deixando mais leve, e também fazendo uma função de limitar apenas a três cores, para captar apenas o vermelho, o verde e o azul. Assim, não captando as outras cores, ajuda a reduzir a interferência nas cores desejadas. Isso garante uma boa melhora na margem de erro, deixando dentro de uma margem bem aceitável. Em seguida dessa primeira pesquisa realizada pelo Feitosa, Galera e Roverati, selecionamos também uma pesquisa realizada pela autora Queiroz e pelo autor Cunha, em 2017, com o título Elaboração e Implementação de um Protótipo de Esteira Seletora por Cor, que tinha o mesmo objetivo, só que o procedimento utilizado, os métodos utilizados foram um pouco diferentes. A iniciar pela escolha do sensor. Eles escolheram um sensor que para eles tinha um maior custo-benefício, que é o TCS 230, é um sensor muito parecido, na verdade, com o 3200, mas ele é um pouquinho mais simples. Em comparação de preço na cotação atual do dólar, temos convertido já em reais, que aquele primeiro sensor, TCS 3200, está a cerca de R$ 50, enquanto esse daqui você pode encontrar por R$ 30, R$ 35. E para controlar este sensor foi utilizado um ATmega 328, que é o mesmo microcontrolador usado na placa de software livre Arduino. Então eles utilizaram praticamente o mesmo microcontrolador, mudando somente o sensor utilizado. Em seus resultados, eles também perceberam, eles também relataram a influência da luz externa e perceberam que a taxa de erro ainda estava grande devido a esse fator. Mas ao invés de simplesmente colocar uma caixa preta em volta para tentar inibir a influência da luz externa, eles desta feita colocaram uma lâmpada fluorescente no sistema, de modo que a única luz que influenciaria o sistema todo, né, o sensor, seria essa lâmpada fluorescente. E eles continuaram percebendo alguns erros, mas os erros um pouco diferentes, e foram estudar a fundo por que isso estava acontecendo.
No fim, eles chegaram à conclusão que a lâmpada fluorescente ele tem um espectro radial bem diferente da luz do dia. Aqui eu tenho uma imagem que ilustra muito bem isso daqui. A lâmpada fluorescente ele vai ter um alto pico de irradiância, onde o comprimento de onda ali é relativo à cor amarela, depois um alto pico também, onde o comprimento de onda é relativo à cor laranja, para o vermelho, e um médio pico ali, onde a cor é relativa ao azul. E o que, que isso implica? Na verdade, os resultados, as maiores taxas de erro foram exatamente onde tem esse maior pico de irradiância. Ou seja, os confeitos amarelos foram os que tiveram maior erro, maior desvio, os amarelos seguidos do vermelho, seguidos do azul. Para todos os testes que eles fizeram, isso aconteceu. Porque o sensor estava sendo influenciado por essa lâmpada e para ele foi difícil distinguir a cor real do objeto e a cor do ambiente que ele estava, né? Porque o sensor ele observa justamente esses picos de radiância. Na luz do dia, por exemplo, como a gente pode ver, por mais que ele é tem bem mais irradiância do que a lâmpada fluorescente, ela é um pouquinho mais uniforme, por isso que os resultados ainda foram parecidos, né, entre si. Mas a lâmpada fluorescente foi possível perceber essa discrepância entre o amarelo, o azul e as outras cores. Agora, na pesquisa de Cursico e Clear, que foi feita em 2014, que teve pelo nome Sistema Automatizado para Separação de Objetos Baseado em Cores, eles tiveram o objetivo de separar as 6 cores do confeito, cada um em um recipiente. E para isso foi ligado um sensor de cor TCS 3200 a um microcontrolador MSP430. E também esse microcontrolador foi ligado a 2 servomotores, um para captação, leitura, e outro para a seleção do recipiente. O sensor combina fotodiodos de silício e um conversor de corrente por frequência em um único circuito integrado, como a gente pode ver na foto. E através desse sensor é possível identificar 6 cores bem definidas: marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, que são as cores dos confeitos utilizados. E nesse gráfico a gente pode ver que a gente tem um pico entre o filtro azul, vermelho, verde e preto. E essa variação é corrigida por um software ou uma iluminação artificial de um LED RGB. E depois dessa correção, a gente tem uma variação linear, e com essa variação a gente consegue separar cada confeito de cada cor em cada recipiente. Podemos perceber então que a primeira e a segunda análise concordam no quesito de que a luz ambiente interfere bastante nos resultados. Já a terceira análise refuta essa ideia, o que particularmente nós discordamos, porque pelas nossas experiências, a luz ambiente afeta sim e muito nos resultados. Isso, as cores, na verdade, dos objetos é um efeito óptico, né? Então, com certeza, na hora de você captar isso com seus fotodiodos do sensor, a luz externa vai ter uma certa influência, independente de qual seja, pode ser mínima, né? Mas, enfim, eles alegaram na terceira pesquisa que foi feita correção via software, o que é até possível, né? Nós acreditamos que seja um processo bem trabalhoso, mas é possível sim considerar os desvios padrões que o resultado tem e fazer a correção via software, totalmente possível. Mas desconsiderar a importância da luz nesse sistema aí foi um erro Inconsiderável. Não tem como pegar e fazer Imprevisível. Não tem como falar sobre cor sem falar sobre luz. Exatamente. Porque a luz externa ambiente tem uma grande influência realmente na leitura das cores. Isso, a gente está falando de cor, né? E cor é um efeito óptico, tem que falar de luz também. Não tem como os fotossensores ali do sensor foto, que vem de luz do grego, na verdade, né? Sem tratar a luz ambiente, assim como foi dito na terceira pesquisa. Então, a gente pode
concluir que, referente ao sensor de cor, a isolação em uma câmera escura, então a câmera escura para leitura da cor é imprescindível porque a iluminação ambiente afeta os resultados, mesmo que de forma sutil. Em suma, temos que a primeira pesquisa ali foi a que apresentou os melhores resultados, né? Sim, ou seja, a luz externa sempre vai alterar. Se você pega e isola totalmente a luz externa e deixa só aquele ponto na caixa, vai fazer os melhores resultados possíveis, pelo menos até agora analisados. Foi o que foi verificado, né? Na segunda pesquisa apresentou um erro um pouquinho maior, só que foi possível descobrir, na verdade, o que, que a luz estava influenciando na seleção de cor, né? E na terceira, como já comentamos, essa correção ela foi um pouco omitida, né? Foi dita somente a parte do software, também correção por LED RGB, o que não foi totalmente explicitado para a gente aqui. É isso aí. Essa então é a nossa resenha sobre este artigo, incluindo essas duas outras pesquisas que fizemos nessa disciplina. Novamente, eu sou o aluno Jamerson. Eu sou Alan. Eu sou a Isabela. Sou o Marcos. Boa noite. Boa noite.